Oi meninas, olha quem apareceu, Margarida sumida, mas estou por aqui agora, aqui hoje, para começar a gravar para vocês os diários de gestação que estão atrasados, que estão faltando. Vou também trazer para vocês, explicar direitinho, né, o que foi que aconteceu, que eu sumi, que eu falei com vocês que eu tive alguns sustos, precisei ficar de repouso aí uns dias e tal, então vou gravar tudo, vou explicar de hoje, amanhã, esse domingo, eu acho que consigo gravar tudo, pra ficar editando isso mesmo pra vocês, tá? Logo após esse vídeo aqui, na sequência vai ter o diário de gestação do quinto e do sexto mês, tá bom? Que já está gravado. Então, eu vou liberando esse, depois eu vou editar o outro e eu vou soltar pra vocês, tá bom? Mas, nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouco pra vocês do que foi que aconteceu esses dias, esses tempos aí que eu sumi, qual foram os probleminhas que surgiram, mas que se resolveram, foi apenas alguns sustos, graças a Deus. Mas que eu preciso trazer pra vocês a explicação, pra que vocês possam entender também, tá bom? Então vamos lá. Começando, meninas, assim, foi susto e ao mesmo tempo, a princípio não era susto, foi só assim, um cuidado que a gente teve que ter, foi quando eu completei 16 semanas. A semana 16 foi muito agitada pra mim, né, em todos os sentidos. Às vezes trabalhando muito, eu tive alguns problemas pessoais. Isso fizeram com que eu me agitasse muito, me estressasse muito, passasse mal. E o que acontece? Logo após esses episódios, eu comecei a sentir contração de treinamento. Que eu já tive, né? Pra quem já me segue aqui há mais tempo, sabe que eu já tenho um filho com 6 anos. Então, eu sei o que é uma contração de treinamento e sei o que é uma cãibra também. Sei diferenciar, né? Quando a primeira gestação a gente fica na dúvida. Mas em segunda gestação a gente não tem como ter dúvida. A gente já conhece o corpo da gente, a gente já sabe identificar e diferenciar uma coisa da outra. Então, com 16 semanas eu comecei a sentir contração de treinamento. Quando eu senti a primeira contração de treinamento, eu fiquei assim, oxe, contração de treinamento, mas não tá tão cedo pra mim sentir contração de treinamento. Vou observar novamente, porque pode ter sido só impressão. Aí, desde que eu senti de novo, e eu comecei a sentir contração de treinamento todos os dias. Dias dava uma vez, outros dias dava 2 vezes, outro dia dava 3, 4 vezes. E aí eu comecei a ficar um pouquinho preocupada, porque eu estava apenas com 16 semanas. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, e o pessoal lá, quem entende os obstetras e tal, o certo é você começar a sentir contração de treinamento da 25ª semana pra frente, ou seja, com 25, 26 semanas pra frente. Menos que isso é um alerta, sem um alerta, é sinal de uma preocupação, né? Então, por esse motivo, eu comecei a observar. Aí eu acho que foi bem pela semana 20, não, bem pela semana 18, eu tive consulta pré-natal. Aí, nisso que eu tive a consulta pré-natal, eu falei, né, nessa semana, nesse mês foi com o médico, com o doutor Yamane. Então ele foi e disse assim, realmente, você não é normal, a gente vai precisar monitorar de quanto em quanto tempo está sendo essas contrações, a duração de cada contração, e se elas estiverem bem, assim, você vai observar, porque a gente tá aqui, daqui um mês só que você retorna pra gente, você vai observar e eu vou pedir que você faça um exame de urina com urgência, porque ele tá com medo de ser algum tipo de infecção e tal. E também eu quero que você faça uma morfológica, que é a morfológica de segundo trimestre, uma pessoa assim, de confiança, de segurança, um médico bom, para que a gente tenha certeza que tá tudo bem com a bebê, que não tá havendo descolamento de placenta, que tá passando tudo certinho e tudo mais. Aí pronto, aí nisso eu fiz o exame de urina que ele pediu. Quando eu recebi o resultado, porque foi com urgência, saiu rápido, antes mesmo de voltar pra eles, eu abri o resultado, né? Porque se tivesse, era assim, eu tinha que abrir o resultado, porque se tivesse dado alguma alteração, eu tinha que procurar o postinho com urgência pra apresentar. Mas como não deu nada, eu abri, não tinha nada de anormal, a única coisa que tinha dado lá era uns sais na minha urina, que significava que eu tava com um pouquinho de sais no rim, uma coisa assim, e que eu precisava tomar mais água pra desmanchar. Na questão da urina não tinha dado nenhuma alteração, faltava agora a morfológica. Aí nisso eu comecei, fiz uma pesquisa aí em Caicó, né, que era a cidade mais próxima, e aí eu fiz uma pesquisa, aí encontramos um especialista muito bom, o Dr. Felipe, que ele atende na clínica São José. A morfológica dele não foi das mais baratas, mas eu fiquei sabendo depois que tem morfológicas mais caras e que a imagem não é boa como a imagem da morfológica dele. Então assim, graças a Deus a gente encontrou ele, a gente fez com ele, porque ele é um especialista. E aí, isso foi num mês, a gente só conseguiu pro mês seguinte, porque ele gosta de fazer morfológica depois das 20 semanas, de 21 até 23 semanas. Então, eu só ia estar dentro desse
desse período no mês seguinte. Então a gente agendou e aguardou. E nesse meio tempo a gente também teve nossas primeiras consultas, nossos primeiros encontros com a doula. E aí ela foi me recomendou que como eu estava tendo as contrações de treinamento e a gente não sabia do que se tratava, ela me recomendou que eu não voltasse a fazer exercício, porque assim, devido a eu estar muito enjoada, muito indisposta, nos primeiros meses eu não fiz nada, fiquei mais parada. E eu estava planejando voltar a dançar, caminhar, fazer exercícios para ajudar o corpo, né? Depois de 16 semanas. Só que o que acontece? Apareceu essas contrações de treinamento, a gente não sabia do que se tratava, então ela me recomendou ficar um pouco mais quieta. Evitasse pegar peso, evitasse me abaixar o máximo possível e ficasse, não voltasse a fazer os exercícios por enquanto, porque a gente precisava saber o que estava acontecendo, se estava tudo ok, se era só o meu corpo, ou se era alguma coisa. Então também não pude fazer exercício e tal, até fazer a morfológica e descobrir o que estava acontecendo. Aí até então, eram várias suposições, né? Como vocês sabem. Poderia ser a placenta, poderia ser o cordão, poderia ser o meu corpo que estaria se preparando e talvez eu tivesse quisesse ter um parto prematuro. Poderia ser várias coisas. Então, como eu estava bastante preocupada, a Renata estava bastante preocupada e tinha essas suposições, e a gente não sabia ao certo do que se tratava, eu resolvi não falar nada com vocês, porque ia acabar gerando cada vez mais, ia ficar cada vez mais ansiosa, ia gerar cada vez mais preocupação, porque da mesma forma que a gente ia ficar ansioso, querendo saber, se eu entender, vocês iam também ficar, e a gente eu não ia ter a resposta para dar para vocês, só depois dos exames. Então, por isso que eu não falei nada com vocês. E aí acabou que a gente passou um mês, eu estava na correria também, no ateliê, com muitas encomendas, para a questão dos juninos, que foi bombou esse ano. Então, assim, acabei que eu me envolvi bastante no trabalho, até mesmo para tentar esquecer um pouco do que estava acontecendo e ficar o mais bem possível, para não aperrear a Ruth, que a gente não sabia o que estava acontecendo, para ela se manter no cantinho dela quieta. Aí até que a gente finalmente chegou o dia de fazer a morfológica, a gente fez. E aí o médico viu que estava tudo ok. Ele até falou assim que era difícil uma gestante entrar no consultório dele para ele fazer essas medições, essas coisas, e não dar nada de errado, assim, nada de alterado. No meu caso, deu tudo dentro da normalidade. Tudo de Ruth estava dentro da normalidade. Tudo que tinha a ver comigo, de placenta, de líquido, de cordão e tal, estava tudo dentro da normalidade. E ele entendeu que é porque era o meu corpo que estava resolveu se preparar mais cedo que no de Benjamin. E no de Benjamin, eu comecei a fazer reconstrução de treinamento com 18 semanas. Mas, como era a primeira gestação, quando eu relatei isso para a pessoa que me acompanhava na época, ela falou que não era não, que era impressão minha, que não tem capacidade de estar se tendo reconstrução de treinamento com 18 semanas. Desde que agora, com Ruth, eu tive a confirmação que realmente era. Benjamin eu comecei a sentir com 18. E no caso de Ruth, eu comecei a sentir com 16, que é uma coisa que é do meu organismo. Enquanto tem mulheres que não sentem, não sabem o que é a contração de treinamento, elas quando vão sentir alguma contração, já é as contrações, já os pródromos do trabalho de parto. No meu caso, eu já começo a sentir bem antes, meu corpo já começa a se preparar bem antes, é uma coisa do meu organismo. E, tipo, graças a Deus não altere nada, assim, fisiologicamente pro bebê. Então, em resumo, todo esse aperreio, toda essa preocupação que a gente passou, era apenas o meu corpo se preparando. Entrei no quinto mês, vamos começar aqui a treinar aqui as coisas, que é pra quando chegar lá na frente dar certo. Então era só isso, né? Pronto. Então esse foi assim, digamos, o primeiro sustinho que a gente teve. Beleza. Aí passou, né? A gente respirou, sossegou e tal. Aí quando foi uma semana antes da gente começar a reforma aqui, foi a nossa live. Eu tive a live no meu perfil de trabalho. E eu passei um final de semana, com o começo da semana, trabalhando muito. Tipo, muito tempo sentada, trabalhando, produzindo, né? Porque pra live, assim, eu produzo tudo. Eu não pego nada que tá parado em estoque, nem nada. Eu produzo tudo do zero. Porque eu gosto de ter produtos novos, acessórios bem feitos, para que a cliente final que me compra, ela receba uma coisa de qualidade na casa dela. Então eu fui produzir. Então eu passei quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Nossa live foi nossa live foi na segunda. Então eu passei quinta, sexta, sábado, domingo e a segunda pelo dia, até quase a noite, trabalhando. Eu me sentava. Se eu me sentasse de 8 horas da manhã, se eu me levantava de 10h30 para ir ajeitar o almoço e ou enxaguar o uniforme de Renata ou de Benjamin, mas eu não estava nem organizando muita coisa em casa, porque eu estava focada em terminar as coisas da live e tal. Aí finalmente chegou o dia da live, a intenção era de fazer 1 hora de live, acabou que eu fiz 2 horas de live, eu passei praticamente as 2 horas de pé, eu me sentei muito pouco. Porque devido, eu já estava sentindo as contrações de treinamento, eu já estava dentro do 6º mês, já caminhando assim, tudo certo. Eu já estava ficando muito incomodada em estar muito tempo sentada, então eu ficava em pé, ficava sentada. Mas para mostrar produto em live,
você não consegue mostrar muita coisa sentada, porque é muito chato, você tem muita mobilidade, eu já sou acostumada a trabalhar em pé nas lives, então eu fiquei praticamente a live em pé. E aí, quando terminou, eu tinha até uns exames de sangue no dia seguinte. Aí eu terminei a live começou de 7 horas, eu terminei de 9 alguma coisa, desliguei, não fui mexer mais em nada, tudo já estava separado, deixei pra mexer só no outro dia, eu jantei e beleza, fui dormir. Quando foi na terça-feira, amanheci o dia me sentindo muito cansada, extremamente cansada, mas era um cansaço que eu não sabia explicar, sabe? Aí o meu corpo doía, era uma indisposição. Aí eu pensei, não, isso aqui deve ser porque eu fiquei muito tempo em pé ontem, eu já vi no final de semana muito corrido e tal, aí fechei a sacolinha das clientes, organizei para as entregas e tudo mais. Quando foi na terça-feira ainda à noite, eu sempre fico ali um pouco na calçada com mãe. Eu já até falei sobre isso aqui, que eu vou pra calçada, fico ela sentada na calçada, ficava sentada na calçada, né? Aí no batente, forrava com travesseiro e me sentava. Nesse dia eu fui, cheguei, na calçada ia dar 6 horas, a gente começou a conversar. Aí, nesse meio tempo, a Edna veio pegar uma sacolinha que ela tinha me comprado na live. A gente ficou conversando, assim que a gente conversou tanto, e quando a gente veio, era 8 horas da noite. E eu lá sentada. Aí, mas pra mim tava tudo dentro da normalidade, nada de anormal. O que eu já estava acostumada a fazer diariamente, não sentia nada. Me levantei, mãe deu hora, mãe fechou, vim pra casa, cheguei em casa, fui, organizei umas coisas aí, me deu vontade de fazer xixi. Nisso que eu fui fazer xixi, que eu fiz xixi, que eu fui me enxugar, aí, quando eu me enxuguei assim, eu vi que tinha saído uma coisa assim, uma cor meio diferente. Eu disse, rapaz, o negócio tá errado. Aí eu fui, voltei e me enxuguei novamente. No que eu fui me enxuguei novamente, aí sim veio bastante. Era um tipo de líquido de secreção que saiu com tipo sangue. Aí assim, no primeiro momento, eu fiquei bastante assim, eu fiquei assustada, né? Dei logo aquele gelo, como se diz. Por quê? Porque eu tinha visto aquilo ali quando eu estava parindo o Benjamin. Quando, né, há 6 anos atrás, quando eu comecei a entrar em trabalho de parto, que eu vi que saía aquilo ali. Aí eu fiquei, meu Deus, eu tava com 20, acho que era 25 semanas. Aí eu disse, meu Deus, e agora? Aí eu fui, respirei, saí do banheiro, tirei uma foto e mandei pra minha doula. Aí a minha doula falou assim, aí ela perguntou, mandou ficar calma, mas perguntou se eu tava sentindo alguma dor, algum incômodo, e eu falei que não. A única coisa que eu tava sentindo eram umas fisgadas que a Kekulá dava, né, lá embaixo, mas eu não tava sentindo contração, não tava sentindo dor, e tinha saído isso aí. Aí ela pediu pra mim me deitar, colocar a perna pra cima, não fazer mais nada. E no dia seguinte eu fui procurar assim no postinho, no pronto-socorro, pra ouvir Ruth, ver se Ruth estava bem e ver o que é que os médicos iam achar disso aí, porque, né, eu tinha que ir pra ver como é que ela estava. Aí nisso eu fui, chamei minha mãe pra fazer janta pro Benjamin, já que eu não ia poder mais fazer, me deitei e tal, enfim. Fomos, nós chegou outro dia, a gente foi pro hospital, porque não tem como ir pro postinho, porque não estava tendo atendimento. Fui pro hospital, cheguei lá, fui muito bem atendida, graças a Deus. Aí fomos, a gente escutou, o coração dele estava tudo bem, o coração dela estava perfeitamente bem. Aí eu passei pela médica que estava de plantão e ela disse assim, que aquilo ali parecia muito com um pequeno sangramento e que eu precisava fazer uma ultrassom de urgência para ver se estava tudo bem, se eu não estava descolando placenta, se não era alguma coisa relacionada ao útero, enfim. Aí, resultado. Tive que vir para casa e ficar em repouso absoluto, por recomendação médica. E até fazer essa outra, descobrir o que era que estava acontecendo. Porque podia ser um sangramento, como não podia também não ser nada. Mas até se descobrir o que era, eu tinha que ficar em repouso absoluto. Pronto. Aí foi mesmo que dar uma cacetada, sabe? Porque eu tava com pedido de atacado, pedido enorme de varejo, vários pedidos pequenos, algumas coisas pra consertar, que você vai ter um pedido pra me consertar. Então assim, foi mesmo que ter jogado um balde assim de água fria, ter botado do lado da minha cabeça. Aí eu vim pra casa. A Renata foi procurar onde é que ele ia achar uma outra, só procurando nas clínicas. Aí, nesse dia, na plena quarta-feira, a gente conseguiu achar umas outras que iam ser feitas lá na Medic Lab. Aí eu disse, aí pronto, eu liguei, é o jeito, a gente vai ter que fazer lá. Tem que fazer lá, porque tem que ser uma outra de urgência. Fomos, né, aí era uma outra na parte da tarde, a gente foi. Chegou lá, eu bastante assim, ansiosa e apreensiva, porque eu gosto muito das outras do Dr. Márcio, mas ele, até nas terças isso aconteceu na quarta, só que quando a gente chegou lá dentro, era Dr. Magno, que é outro médico maravilhoso,
muito, muito bom. Ele explica tudo bem certinho. Então, assim, foi um alívio pro meu coração quando eu vi ele. Aí a gente fez a outra. Aí ele disse que tava tudo ok, que eu não tinha tido escoamento de placenta. Que o útero tava ok, que o útero tava ok. Ele foi medir lá tudo novamente. Mas ele disse que se era um sangramento, como a médica tinha dito, esse sangramento tinha vindo de algum lugar. Então, que eu seguisse com o repouso absoluto. Eles tinham pedido para me fazer por mais uns dias até a minha consulta pré-natal, para ver o que é que os médicos e a enfermeira que me acompanham iam dizer em relação a isso. Então lá eu vim para casa, meninas. Eu tive que ficar quase 2 semanas, ou mais de 2 semanas, eu nem lembro bem, em repouso absoluto. Assim, era pra mim ter ficado 100% deitada e tal, e sem fazer nada. Mas, meninas, eu ficava deitada. Aí, assim, os 3 primeiros dias eu consegui ficar deitada sem fazer nada. Renato vinha, lavava a louça, Renato vinha fazer uma coisa e outra. Mas depois eu comecei a dar um farnezinho, porque eu via as coisas pra fazer, e Renato trabalhando, e minha mãe não pode estar toda hora aqui porque tem um comércio. Aí eu, aqui eu fazia uma coisa, mexia em outra. Aí corria, me deitava. E aí veio a obra. Chegou a semana de fazer a reforma, que era reformar tirar os salitos das paredes, e organizar o quarto, onde o Ruth vai ficar com a gente, e tudo mais, e tinha que desarrumar tudo. Eu tive que desarrumar o ateliê inteiro, tive que desarrumar o quarto inteiro, tudo que tinha na parte da casa que ia ser reformada, eu tive que trazer para essa parte aqui, que na época eu até mostrei nos stories. Vou deixar até um pouquinho aqui, porque eu mostrei como ficou. Então, vocês viram aí o caos que era, estava instaurado o caos. E eu não pude mexer com quase nada. Quem tive que fazer, tirar essas coisas do lugar e guardar e armazenar nas caixas foi minha mãe, trazendo pra cá, e Renato trazia também. Aí eu que ela trazia uma roupa, um negócio, mas não podia ficar mexendo muito. Meninas, olha, eu pensei, eu dizia assim, tem uma coisa, se eu precisar ficar em repouso absoluto até o final da gestação, eu nasce antes, mas é só por causa do meu estresse. Porque eu não vou saber lidar, ficar deitada direto, sem fazer nada. Mas aí, com muita luta, passou, a obra acabou. Aí chegou a fase de ter que arrumar as coisas de volta no lugar. Aí, tipo assim, não precisava esperar, mãe ter o tempo de vir, e Renato também. Uma coisa assim que talvez em uma semana estariam prontos. A gente passou quase um mês para terminar de colocar tudo no lugar, arrumar tudo, organizar tudo, lavar tudo. Aí finalmente chegou minha consulta, nesse meio tempo chegou minha consulta. E aí eu fui liberada do tal do repouso. Porém, né? Sim, aí nisso eu tive consulta com a minha doula também e com o doutor Yamane um dia depois do outro. E os dois chegaram a um consenso de que eu não tinha tido um sangramento. Eu tinha perdido o tampão. Que, pra quem não sabe, o tampão é como sabe a pia? Pra você encher a pia d'água, você não tampa com a tampinha? Então, pro útero encher com o bebê lá dentro e a placenta e tudo mais, ele precisa ter uma tampa. E essa tampa só vai sair quando você tiver com 9 meses já pra ter. E essa tampa, no caso do útero, como é que foi que ele explicou? Minha gente, é como... vou botar aqui um Durepox, pra vocês entenderem aqui, ficar mais próximo. É como um Durepox. O Durepox você não molha ele, não é molinho, mas é quando você coloca ali, ele não veda. Ele não veda. A diferença disso pro Durepox é que o Durepox, depois que veda, ele endurece. E isso não endurece, ele fica ali, mas ele veda o útero. E ele como é que ela falou, meu Deus? Vou lembrar o nome, peraí. Ele se regenera no mês. Então, se você perde esse tampão em pouca quantidade, ele vai se regenerar, ou seja, o que você perdeu vai voltar pro lugar. Porque o útero está sempre produzindo esse tampão. Então, o que eu perdi, na realidade, foi tampão, não foi sangramento. Porque eu perdi o tampão no primeiro momento. E depois, no dia seguinte, bem 3 dias, eu fiquei saindo assim, um rosinha, sabe? Quando você já tá... Sabe quando a mulher tá menstruada que fica boa, mas que fica assim uns 2, 3 dias saindo aquele rosinha, quando enxuga? Pronto. Eu fiquei uns 3 dias depois saindo essa secreção rosinha. Que é porque no que eu perdi o tampão, aí acontece não sei o que, não sei aonde, e umas coisas bem técnicas, uns termos bem técnicos que eles explicaram, mas que em resumo foi isso. Devido ao esforço que eu fiz,
os dias todos que eu passei trabalhando, sentada, e as horas que eu fiquei em pé e tudo mais, acabou que afrouxou um pouquinho o colo do útero e eu perdi tampão. Era pra se ter feito, a doutora Amanda queria que eles tivessem feito no atendimento que eles fizeram comigo, um toque, pra ver se eu não tava tendo dilatação. Mas como não foi feito, depois que passou também não podia mais mexer, e aí acabou que, em resumo, pra, né, hoje, como é que está sendo depois que aconteceu isso aí. Eu tenho que estar sempre monitorando, né, pra ver se tá tudo ok, sempre que, então assim, a gente quando engravida, a gente já fica com medo toda vez que a gente vai no banheiro, de na hora de enxugar, sai alguma coisa. E a gente já monitora. E no meu caso tem que ser assim, monitorado mesmo, real, não posso baixar a guarda de jeito nenhum. Porque se eu voltar a perder antes da época correta, do tempo certo, eu tenho que ir para o hospital, com urgência, que pode ser que eu esteja entrando em trabalho de parto, né, e não esteja sentindo, alguma coisa assim. Então, o que acontece? As recomendações para a gata foram as seguintes. Depois desse episódio, né, fizemos todos os exames, estava tudo bem, chegou à conclusão que foi tampão. A recomendação para mim foi a seguinte: não posso pegar peso, não posso me agachar. Se eu lavar a louça, eu tenho que vir sentar um pouco, ficar uns 15 a 20, 30 minutos sentada, descansando. Se eu varrer a casa, do mesmo jeito. Se eu for lá na rua, daqui lá na Rede Mais, a pé, é melhor voltar de moto, de carro, não é pra mim tentar voltar a pé, porque vai ficar uma caminhada muito longa, vai forçar muito. Então, assim, meninas, depois do que aconteceu, né, tava tudo bem, foi um susto, porém eu fiquei com algumas restrições para que não volte a acontecer, não volte a estimular, a querer sair mais tampão, para que não queira nascer antes do tempo. Então eu tô assim, não posso me abaixar, não posso pegar peso, eu não posso emendar várias coisas. Vou ter que suspender os atendimentos do ateliê mais cedo do que eu imaginava, porque eu pensava que eu ia trabalhar o mês de setembro inteiro, não vou conseguir. Só vou trabalhar até dia 15 e já vou entrar na minha licença maternidade, sem pegar encomendas nem nada, por causa disso. Porque eu não posso me sobrecarregar, porque tem dias que eu tô super bem, mas tem dias que eu amanhã sentindo muita contração de treinamento, muitas fisgadas, e aí eu não consigo trabalhar. Então assim, eu vou já me ausentar do ateliê para não pegar uma encomenda grande, uma encomenda importante e acontecer alguma coisa e não conseguir entregar, ou atrasar a entrega, como foi dessa última vez que eu atrasei a entrega, quase que eu não dou conta de entregar. Então é isso. Então, em resumo para vocês, foi isso que aconteceu, por isso que eu fiquei sumida esses dias, por isso que eu não falei para vocês quando estava no momento que estava acontecendo, porque estava tudo muito complicado, muito confuso, eu precisava ter certeza do que estava acontecendo. Então por isso que eu sumi. Mas agora, principalmente agora que eu vou, dia 15, agora eu vou parar de vez os trabalhos no ateliê, vou ficar só mais em casa mesmo, fazendo as coisas de casa. Tô muito feliz, mas é necessário. E aí eu vou ter mais tempo pra gravar pra vocês. E eu vou voltar com os vídeos, com a rotina dos vídeos, né? Nos stories eu não sei como é que vai ser. A gente vai fluindo aí naturalmente. Quando aparecer, mostrar alguma coisa, eu apareço. Mas, pra resumir pra vocês, foi isso que aconteceu esses tempos aí, esses meses aí. Já estamos por aqui enormes. Já tô dentro pelo calendário lunar, eu já estou dentro do 8º mês. Pelo nosso calendário, eu vou entrar no 8º mês. Então, assim, já tô bastante pesada, bastante cansada, bastante ofegante. Mas as malas maternidade de Ruth estão prontas. A minha mala maternidade tá pronta. O quartinho já está quase pronto, falta só o pai dela montar o berço. Então eu vou gravar tudo pra vocês, vou mostrar tudo pra vocês. Eu quero mostrar tudo pra vocês. Então, fiquem ligadinhas que daqui pra frente eu vou gravando e vou subindo pra vocês, eu vou avisando e vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? Mostrar os detalhes das bolsas, as coisas que chegaram, as coisas que eu comprei. E é isso, eu quero mostrar tudo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido aí o rolê de como foi tudo. E até o nosso diário de gestação do 5º e do 6º mês. Beijo!